O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor liberta, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, palavra que nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Porque muitos se gloriam segundo a carne. Olha o que Paulo já está dizendo. Muitos se gloriam por causa da carne, segundo a carne. Também eu me gloriarei. Um padre da igreja chamado Ambrosiastro diz: São Paulo diz isso porque alguns crentes judeus reivindicavam superioridade como a filhos de Israel. Gloriar-se segundo a carne é reivindicar nobreza carnal. Os judeus reivindicavam isso por serem filhos de Abraão que creu em Deus. Então o que estava acontecendo com aquele povo, com aqueles judeus daquela época? Nós nos gloriamos segundo a carne, ou seja, somos judeus, somos israelitas, somos filhos de Abraão, e isso faz de nós pessoas importantes. E Paulo está questionando essa mentalidade. Então quer dizer que vocês que são filhos de Abraão, vocês que são judeus, vocês que têm esse sangue são importantes e os outros não tão importantes assim. Então, para a mentalidade daquela época, uma coisa eram os crentes, outra coisa eram os pagãos. Uma coisa eram os judeus, outra coisa eram os gentios. Então eles se gloriavam da carne. Porque sou judeu, tenho sangue de judeu, porque sou israelita, porque sou filho de Abraão. Paulo vai começar a questionar isso. São João Crisóstomo diz: quais são essas coisas mundanas das quais São Paulo se vangloriaria? Seu nascimento, sua riqueza, sua sabedoria, sua circuncisão, sua ascendência hebraica e a sua reputação entre o povo. É claro que ele sabia que nada disso importava minimamente.
E por isso chama este modo de falar de tolice. Então Paulo também tinha esses motivos para se gloriar. Só que Paulo agora está vendo na fala dos seus próprios irmãos, a qual ele também faz parte. Paulo, um grande fariseu. Então tudo que eles estavam falando, Paulo fez parte disso, sabia de tudo aquilo. Mas agora Paulo, porque se converteu a Jesus Cristo, ele entende que vocês estão se gabando do que não deveriam se gabar. Eu e você também temos que tomar cuidado com a mesma coisa. Quando a gente se gaba naquilo que nós não temos o direito de nos gabar. Então, quantos se gabam porque são ricos? Quantos se gabam porque tem aquele posto? Quantos se gabam porque fazem isso e fazem aquilo? Quantos se gabam porque tem este ou aquele título? Isso é motivo para você se gabar? Isso é tolice. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Sinto vergonha de o dizer. Temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo de quem outrem se ufana, eu falo como insensato, disso também eu me ufano. São João Crisóstomo diz: São Paulo quer dizer que pode fazer todas as coisas mencionadas aqui, mas não faz. São Paulo está dizendo: eu também poderia me gloriar do que vocês estão se gloriando, porque tudo que vocês estão se gloriando também eu sou, mas eu não vou fazer, porque não é nisto que deve estar nossa glória. Não são nas coisas do mundo que devem estar a nossa glória. Paulo entendeu isso. Vocês estão loucos, vocês são tolos. Isso é loucura, isso é tolice, se gloriar do seu sangue, se gloriar da sua riqueza, se gloriar da sua língua, se gloriar da sua raça, se gloriar porque você é filho de Abraão. E veja, se gloriar, ou seja, eu sou melhor que os outros, que não são. Segunda Coríntios 11, 22. São hebreus? Então vocês estão se gloriando porque vocês são hebreus? Também eu. São israelitas? Vocês estão se gloriando porque vocês são israelitas? Também eu. Ambrosiastro diz: São Paulo está deixando claro que é igual aos homens a quem ele se referiu acima. Tudo que vocês estão dizendo, eu também sou. Vocês são hebreus, eu também. Vocês foram circuncidados, eu também. Vocês são israelitas, eu também. Mas isso é motivo de glória para nós? Segunda Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muitos mais pelos cárceres, pelos açoites sem medidas, muitas vezes eu vi a morte de perto. Ambrosiastro diz: os outros apóstolos labutavam, mas não tanto quanto São Paulo. Ele costumava ganhar seu sustento com as suas próprias mãos. Paulo era muito trabalhador. Desde cedo pela manhã até o final da tarde, Paulo trabalhava com as suas próprias mãos. Dizem os estudiosos, os padres da igreja, que Paulo pregava de noite muitas vezes, a maioria das vezes, porque durante o dia trabalhava e a parte da noite ministrava. São João Crisóstomo: ninguém mais recebeu tanto amor do Senhor como este servo bem-aventurado, Paulo.
Pois o desejo de Deus e o amor ardente o elevaram às coisas, de coisas materiais a coisas espirituais. Olha que bonito. Aquele povo ainda estava preso a coisas materiais, que é o que nós estamos pregando desde o início desse retiro. Estão presos a títulos, estão presos a riquezas, estão presos a honras deste mundo. Paulo agora está em outro nível. Paulo está preocupado com as realidades espirituais. Por isso que agora ele olha para os seus e fala: vocês estão loucos. Então Paulo elevou-se das coisas materiais às espirituais, do presente ao futuro, do visível ao invisível. Isto é o que a fé é, afinal, e o amor de Deus. Para comprovar sua atitude, vede este homem com o seu grande amor ao Senhor e seu ardente desejo por Ele, sendo perseguido, caçado, açoitado, sofrendo incontáveis abusos e exclamando Paulo, e ao sofrer tais coisas ele se alegrava. Enquanto vocês estão se alegrando porque são israelitas, enquanto vocês estão se alegrando porque são hebreus, Paulo está se alegrando porque leva açoite por causa de Cristo. Paulo está se alegrando porque é preso por causa de Cristo. É diferente ou não é aqui? Sim ou não? Então Paulo, ao sofrer tais coisas, se alegrava, pois estava plenamente convencido de que os labores da vida presente eram ocasião de grande recompensa e que os perigos eram fonte de coroa. Paulo sabia que a sua maior riqueza era Cristo. Por que vocês se orgulham de coisas materiais? Porque a riqueza de vocês ainda não é Cristo. Por que vocês se gabam dos títulos deste mundo? Porque a riqueza de vocês ainda não é Cristo. Então, quando nós encontrarmos nós mesmos ou qualquer outra pessoa se gabando com o que tem ou com o que é neste mundo, é porque tal pessoa não encontrou Cristo. Porque quando você encontra Cristo, você entende que tudo é nada em relação ao bem supremo que é Cristo. Por isso Paulo vai dizer: por Ele eu perdi tudo, a fim de ganhar tudo. Aliás, eu quero ler com você essa passagem, que está em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas tudo isso, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens. Olha aí, ó, Paulo falando, para mim essas coisas eram vantagens. Eram, já não são mais. Essas coisas que para mim eram vantagens, considerei perda por causa de Cristo. Diga comigo, o que era vantagem? O que era considerado como vantagem, agora é considerado como perda, por causa de Cristo. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Então o que Paulo está entendendo? Depois que eu encontrei Cristo, tudo virou nada. Depois que eu encontrei a maior riqueza, o que são as riquezas deste mundo? Me diga. Está dando para entender, sim ou não? Depois que você encontra a maior riqueza do mundo, que é Cristo, o que são as riquezas deste mundo? Nada. Depois que você encontra a verdadeira sabedoria, que é Cristo, o que é a sabedoria deste mundo? Nada. Cristo é o maior tesouro de Paulo. Por Ele eu perdi tudo. Por Ele tudo desprezei.
e tenho em conta de esterco. Você sabe o que é esterco, né? Eu tenho tudo agora em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. Você e eu, nós precisamos conhecer Cristo urgentemente. Porque segundo o que Paulo está falando, encontrando a Cristo, nós não teremos mais necessidade das coisas deste mundo. Nós não mais estaremos apegados às coisas deste mundo. Amém? 2 Coríntios 11, 26. 2 Coríntios 11, 26. Paulo vai narrar os grandes perigos que ele passou por causa de Cristo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigo da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. E agora eu quero destacar esse outro perigo, o último perigo, que esse é o pior de todos, porque o perigo do mar não se compara a esse daqui não. O perigo entre falsos irmãos. Ai, 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 ai. Então Paulo fala que levou perigo de assaltantes, perigo no mar, perigo no rio, perigo nas estradas. Mas ele deixou por último o perigo entre falsos irmãos. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado com os falsos irmãos. Santo Agostinho, comentando este versículo da Bíblia, ele disse: portanto, há alguns que ocupam a cadeira pastoral para cuidar do rebanho de Cristo, mas há outros que nela se assentam para se gratificar com as honras temporais e as vantagens mundanas. São os falsos irmãos. Tem pastores que são pastores de verdade, ocupam a cadeira pastoral para cuidar do rebanho. E existem outros que se ocupam dessa cadeira para se gratificar com as honras temporais e as vantagens mundanas. Santo Agostinho está correto? Você acha sim ou não? Estes são os dois tipos de pastores. Alguns morrendo, alguns desses já estão morrendo, outros nascendo, que inevitavelmente continuarão na própria Igreja Católica até o fim do mundo e o julgamento do Senhor. Santo Agostinho está dizendo algo muito forte. Na Igreja Católica, nós vamos nos deparar com falsos irmãos, com falsos pastores, e isso vai ser até o fim dos tempos, até o julgamento do Senhor, porque é no julgamento que o Senhor vai separar os bons dos maus. Eu sei que agora eu e você não gostaríamos de ver falsos irmãos, eu sei que você e eu não gostaríamos de nos deparar com falsos pastores, mas a verdade é que na Bíblia está escrito que só vai haver a separação no julgamento final. Então Santo Agostinho está dizendo que nós vamos ter que conviver com os falsos irmãos até o fim desta vida. Santo Agostinho continua: se já havia tais homens nos tempos dos apóstolos, sobre os quais os apóstolos se lamentavam como falsos irmãos, quando disse perigos por parte de falsos irmãos, preste atenção,
No entanto, ele não os expulsou orgulhosamente, mas os suportou e os tolerou. Não cabe a mim a você expulsar os falsos irmãos, que é a nossa grande tentação: expulsar, condenar, dar um basta nessa situação. Não cabe a mim, não cabe a você, isso cabe a Jesus no fim dos tempos. Isso cabe às autoridades competentes aqui na terra. Muito mais provável, se já havia naquele tempo, muito mais provável então que haja tais homens em nosso tempo. Então nós podemos dizer e concordar com Santo Agostinho: tem muitos falsos irmãos ainda nos nossos tempos. Tem ou não tem? Santo Agostinho está nos dando um conselho: tolere, suporte, reze por eles. Amém? 2 Coríntios 11, 27. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Olha o que esse homem passou pelo Evangelho. Ambrosiastro, ele diz: algumas das noites insones de São Paulo foram voluntárias. Algumas noites sem dormir de São Paulo foram voluntárias, mas outras lhe foram impostas. Então algumas noites ele queria fazer a vigília, mas outras noites ele era obrigado a não dormir. Se dormisse, o assaltante pegava. Se dormisse, o perigo era grande. Quando estava em extrema dificuldade, precisava se manter acordado e buscar a ajuda de Deus. Então muitas vezes Paulo teve que se manter acordado para buscar a ajuda de Deus. Não podia dormir. Queria dormir, mas não podia dormir. Além disso, ele ensinava não só de dia, mas também à noite. Sofreu frio e foi exposto quando naufragou na ilha de Malta, onde os habitantes locais vieram em seu socorro. Quando Cristo é o teu amor, quando Cristo é o teu alvo, você está disposto a tudo por causa dele. Quando você ama, você é capaz de sofrer por quem você ama. Ei, você só sofre por quem você ama. Quem você não ama, você não sofre. É verdade ou não é? Você sofre pelos seus filhos, se você os ama. Você sofre pelo seu marido, se você o ama. Você sofre pela sua família, se você a ama. Dificilmente você vai sofrer por quem você não ama. Dificilmente você vai sofrer por quem está preso e que você não conhece essa pessoa, e que ela está ali por causa dos seus crimes. Dificilmente você vai sofrer por essa pessoa. Agora a mãe desse criminoso, ela vai sofrer. Porque para você esse criminoso não é ninguém, mas para a mãe é o filho dela, que roubou, que matou, mas ela vai sofrer tudo que ela precisar sofrer para visitá-lo, para ampará-lo, porque para você e para mim talvez não signifique nada, mas para aquela mãe é o filho dela. A gente só é capaz de sofrer por aquilo que a gente ama. Porque Paulo está narrando todos esses sofrimentos, mas não com tristeza, com alegria, para dizer que ele sofre por quem ele ama. Enquanto vocês se orgulham dos títulos, enquanto vocês se orgulham da circuncisão, enquanto vocês se orgulham do nascimento, eu me orgulho de sofrer por causa de Cristo. Aleluia. Nós devemos ser assim também. Basílio diz: tal esforço é benéfico não apenas para subjugar o corpo, mas também para mostrar caridade ao próximo, para que através de nós Deus conceda suficiência aos fracos entre nós. Ou seja, tudo isso para Paulo era também mortificação para o corpo
e ele se sacrificava para salvar as pessoas. Essas viagens era para salvar pessoas. Esses perigos era para converter pessoas. Então, por amor a Deus e por amor às almas, eu passo pelo que precisar passar. E isso deve falar muito para nós padres, isso deve falar muito para nós pastores, e deve falar muito para os pregadores atuais também. Porque tem uns aí que só pregam se for de acordo com as minhas condições, e as minhas condições é que eu não passe por nenhum infortúnio, que eu não passe por nenhum problema na minha viagem, que eu não passe por nenhum problema na minha hospedagem. Quem disse que pregar o Evangelho, viajar para uma cidade, é para ter uma viagem 100% confortável, 100% sem imprevisto nenhum? Quem disse que esta é a vida do pregador do Evangelho? O pregador do Evangelho, o verdadeiro pastor, é aquele que sai de casa dizendo: nessa viagem eu posso sofrer o que eu tiver que sofrer, por amor a Deus e por as almas. O que eu sofrer, eu vou sofrer, faz parte da missão, faz parte da missão. Eu já ouvi coisas de amigos meus, pregadores, que eu tenho até vergonha de contar para vocês. Eu não volto mais em determinada cidade porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E dentro de mim eu pensei: meu Deus, então você não prega se não tiver o que você está colocando aqui. Eu não vou nem expor. Se não tiver o que você está falando, então você não prega mais. Não vou, dizia, não vou. Naquele lugar não piso mais, porque não te trataram bem. Então nós temos hoje pregadores que querem ser bajulados, cuidados, honrados, elogiados, mas não querem passar pelo que Paulo passou, pelo sofrimento por causa de Cristo. Pelo que nós estamos lendo de Paulo, o pregador, o pastor deveria estar acostumado ao infortúnio, deveria estar acostumado ao sofrimento, deveria estar acostumado à não compreensão, deveria estar acostumado à perseguição. E hoje nós estamos invertendo tudo. O pregador, o pastor é aquele que tem direito a tudo. Mas Santo Agostinho deixou bem claro: há dois tipos de irmãos, há os bons irmãos e há os falsos irmãos. Os falsos irmãos usam do ministério para se dar bem neste mundo. Não são verdadeiros irmãos, não são verdadeiros pastores, não são verdadeiros pregadores. Usam do Evangelho para o seu benefício próprio, para a sua própria ruína. Se gabam dos anos de ministério que eu tenho, do pregador que eu sou, de quantos livros eu escrevi, de quantos DVD eu gravei, de quantos CDs, de quantas músicas eu compus. Isso não é motivo para a nossa glória, isso é motivo de maior responsabilidade. Paulo está enfrentando seus irmãos de sangue e dizendo para eles: parem de se gabar disso e se gabem da cruz de Cristo, se orgulhem da cruz do Senhor. Ficou claro, sim ou não? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Olha qual era a preocupação de Paulo: cuidar de todas as igrejas, que estava sobre a sua responsabilidade. Ambrosiastro diz: isso ocorria porque São Paulo adotara o hábito de ensinar diariamente às pessoas que lhe foram confiadas. Ele trabalhava durante o dia e ensinava durante a noite.
pois não hesitava em se sacrificar por elas. Então diga comigo, São Paulo apóstolo trabalhava manualmente durante o dia e ensinava durante a noite. Paulo, um verdadeiro pastor de almas. Segunda Coríntios 11, 29. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor. Cipriano diz: o cativeiro de nossos irmãos deve ser considerado o nosso próprio cativeiro. Então, quando Paulo está dizendo isso, quem é fraco, que eu não seja fraco, Paulo está dizendo, o cativeiro deles é o meu cativeiro. A dor dos que estão em perigo é a minha dor. Deveis saber com certeza que há um só corpo em nossa unidade, não apenas o amor, mas também a religião. Devem incitar-nos a encorajar-nos a resgatar os membros de nossa própria família. Então a sua dor é a minha dor, a sua fraqueza é a minha fraqueza. Então Paulo não se cansa, é incansável na pregação do Evangelho, porque Paulo vê que a dor deles é a minha dor. Está dando para entender, sim ou não? Então esse é o verdadeiro irmão. O verdadeiro irmão é aquele que te olha como irmão. O verdadeiro pastor não é porque o Frei Gilson está acima desse palco que ele é melhor do que vocês. Não, a dor de vocês é a minha dor. O sofrimento de vocês deve ser o meu sofrimento. E não pode ser aqui os que estão aqui em cima se dando bem e os que estão lá embaixo se lascando. E eu não estou nem aí com vocês e vocês não estão nem aí comigo. Não, igreja não é isso. É a sua dor, é a minha dor. A sua alegria é a minha alegria. Somos uma única família em Cristo. Ninguém é maior, ninguém é menor. Somos todos irmãos, irmãos, irmãos. É por isso que Santo Agostinho, muito consciente disso, dizia: para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão, eu sou irmão de vocês. Eu tenho o serviço de ser bispo, mas na verdade eu sou irmão de vocês. Nós padres, diz a Bíblia em Hebreus que nós fomos tirados do meio do povo, mas nós não deixamos de ser de carne e osso, nós não deixamos de ser irmãos. Eu fui tirado do meio de vocês, e a própria Hebreus diz, esse homem que foi tirado do meio do povo, ele foi tirado para ser sacerdote, mas ele não deixa de ser cercado de fraquezas. Eu não me tornei melhor, eu não me tornei maior do que vocês quando eu me tornei padre. Simplesmente recebi um ofício para pastorear vocês, para cuidar de vocês. E quando o Frei Gilson prega, o Frei Gilson está pastoreando. E quando o Frei Gilson canta, o Frei Gilson está pastoreando. E quando o Frei Gilson confessa, o Frei Gilson está pastoreando. E quando o Frei Gilson celebra a missa, ele está alimentando o seu rebanho. Ambrosiastro diz: São Paulo quer dizer que sofre em solidariedade com todos, compartilhando da dor deles para oferecer remédio à ferida. Ele enfatiza isso para mostrar quão diligentemente está guardando e governando a igreja a ele confiada. Na palavra de hoje nós ouvimos: acaso também eu não sou fraco? Paulo está dizendo. Teodoro diz, por fraco neste caso, São Paulo entende pecador. Acaso eu também não sou pecador igual a vocês? Eu também sou pecador. Vocês são pecadores, vocês são fracos, eu também. Quem de nós padres aqui pode dizer que não é pecador? Vocês são fracos? Vocês são pecadores?
nós também. Nós também, fracos, pecadores. Agostinho diz: São Paulo não quer dizer que estava falsificando a fraqueza deles, mas que se compadecia dela. Então a palavra de Paulo não é uma ironia, não é uma brincadeira. Paulo de fato se compadece da fraqueza do irmão. Não julga o irmão, não condena o irmão, mas se coloca no lugar dele. E quantas vezes nós dentro da igreja não somos capazes de acolher o pecador que entra, quer entrar aqui, porque nós já o julgamos, nós já o condenamos, e nós dizemos que ele é tão pecador que não pode entrar aqui. Ora, mas por que porta você entrou? Mas por que porta eu entrei na igreja católica? Você só pode entrar na igreja católica quando você é santo? Eu não sei que porta é essa que você entrou, não. A igreja é lugar de pecadores. Portanto, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Quando você vir um pecador entrando na igreja, por pior que seja o seu pecado, diga para esse pecador: aqui é o seu lugar. Se você não puder entrar aqui, eu sou o primeiro que vou ter que sair. Porque entrei aqui também com a vida toda suja, machucada, pecaminosa. Se hoje eu não faço mais essas coisas, é por graça de Deus, é porque eu me abri ao Espírito, o Espírito trabalhou em mim. Mas se o pecador não pode entrar mais na igreja, o que nós estamos fazendo aqui? Por que porta você entrou? Essa porta onde só entram os santos, só entram os imaculados. Eu não conheço essa porta. Igreja é lugar de pecadores, e de muito pecadores. Se fosse assim, não teria lugar para Paulo dentro da igreja de Cristo. Porque Paulo matava cristãos, Paulo perseguia cristãos. Ele mesmo fala: eu não mereci estar aqui. E diz a Bíblia que quando Paulo chegava para as comunidades, lá no início da sua conversão, o que acontecia na igreja? O povo ficava cochichando, os fofoqueiros, as matracas dessa língua que não para de fofocar, nem mesmo dentro da igreja. O grupo de oração, a pastoral X, o movimento X, aí começa a fofocar. Diz a palavra que quando Paulo chegava, a fofoca começava. Não é esse daí que matava todo mundo? O que ele está fazendo aqui? Ele vai matar nós. Ele está enganando, ele está mentindo. Será que é verdade? Será que é real? Que esse homem mudou de vida mesmo? Olha o cochicho da comunidade. E Paulo estava lá porque eu queria receber mais de Cristo, porque teve um encontro pessoal com Cristo, que muitos desses não tinham tido nem a metade do encontro que Paulo tinha. E depois é Paulo que vai dar um banho em todo mundo de fé, vai dar um banho em todo mundo de homem cheio do Espírito Santo, porque Deus escolhe a quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele escolheu Paulo do jeito que Ele quis, na hora que Ele quis. E agora, Paulo, eu vou escolher você. Já disse para Ananias: você vai ser escolhido para pregar às nações. E graças a Paulo, eu e você estamos aqui, porque nós, entre os judeus e os gentios, nós somos gentios, nós somos pagãos. Você tem sangue de judeu na sua carne? Você foi circuncidado? Então você seria considerado um pagão, não digno do evangelho. E Deus levanta Paulo para dizer: não, o evangelho é para todos, para os pagãos, para os gentios, para nós. Por isso depois Paulo vai dizer: Deus escolhe aquilo que para o mundo não é sábio, mas para constranger aqueles que o mundo acha sábio. Deus escolhe aquilo que não presta para confundir aqueles que acham que prestam.
Deus escolhe fraco para confundir os que se acham fortes. Deus escolhe aqueles que na lógica do mundo não são sábios para confundir os sábios. Vai ler a Bíblia e um determinado texto da palavra diz que Pedro e João eram iletrados. Pedro e João eram iletrados. E a um Deus dá a chefia entre os apóstolos, Pedro. E a outro a chefia de muitas igrejas, a outro a capacidade de escrever um dos mais lindos evangelhos. A um iletrado. Porque quando Deus escolhe, Ele escolhe, Ele capacita. E não venha você se intrometer numa obra que não é tua. Um rega, o outro planta, mas é Deus quem faz crescer. A obra não é sua, a obra não é minha, a obra não é dos homens, a obra é de Deus. E cochichar, e fofocar, e falar isso, não vai destruir a obra de Deus. A obra de Deus não vai cair por fofoca, não vai cair por mentira, não vai cair com língua que não sabe ficar quieta. A obra de Deus vai continuar, você querendo, você não querendo. Agora, o seu processo pode te salvar ou te condenar. A obra de Deus continua, é você que pode parar no caminho. Cuidado com aquilo que você se orgulha. Eu tenho tantos anos de igreja, eu tenho tantos anos de pastoral, eu tenho tantos anos disso. Cuidado com aquilo que você se orgulha. Glorie-se da cruz de Cristo. São João Crisóstomo, que afeto maravilhoso num pastor. As quedas dos outros, diz, acentuam a minha tristeza. As quedas dos outros acentuam a minha tristeza. Tem gente aí que nós estamos vendo até na internet, o outro cai, a gente faz vídeo para se alegrar. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que a queda do irmão é motivo de eu aparecer na internet e dizer: olha, o irmão caiu. Eu avisei. Está cheio disso na internet ou não? A queda dos outros, diz, acentuam a minha tristeza. Os obstáculos dos outros inflamam o fogo do meu sofrimento. Que todos os que são encarregados da liderança das ovelhas imitem isso. Nesse caso, se ocorrer alguma negligência, não há grande dano. Mas em nosso caso, se apenas uma ovelha se perde ou cai presa de predadores, a perda é extrema. Uma pessoa que cai, a perda é extrema, o dano terrível, o castigo inexprimível. Pois se o nosso Senhor não se absteve de derramar o seu próprio sangue por uma ovelha sequer, que desculpa merece aquele que se permite negligenciar tal ovelha? Quem somos nós a escolher a ovelha que deve ser salva ou não? Sendo que Jesus, o grande pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por uma ovelha ou por todas as ovelhas? Por uma ou por todas? Por um grupo ou por todas? O pastor deu a vida pelas todas as ovelhas. E nós queremos dizer: este sim, este não, aquele sim, aquele não. Se aquela ovelha foi estimada pelo Senhor, foi o preço de o sangue de Jesus, quem sou eu para não cuidar dessa ovelha? Está entendendo, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: está ficando clara essa palavra, sim ou não? Segunda Coríntios capítulo 11, versículo 30. Se for preciso que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza. Que bonito.
Aí Paulo, depois de falar tudo isso, ergue tua mão direita e diga: se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, não é da minha posição, da minha riqueza, do meu cargo, mas são das minhas fraquezas. Ambrosiastro diz, São Paulo está dizendo que se um cristão deve gloriar-se na humildade, da qual provém o crescimento aos olhos de Deus. Olha que coisa bonita. Você quer se gloriar de alguma coisa? Glorie-se na humildade, porque quanto mais humilde, mais você cresce perante Deus. E quanto mais você se humilha, você se orgulha diante de Deus, mais você será rebaixado. Deus levanta o humilde e derruba o orgulhoso. Orgulhe-se na humildade. Quem sou eu? Por isso é tão bonito, antes da comunhão, a igreja nos convida a dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Porque senão a gente pode se aproximar do altar dizendo: eu posso, eu estou aqui porque eu sou melhor do que aquele que não vai levantar. Não. Até aquele que não se levanta, não está se levantando porque não é digno, mas eu que estou me levantando também não sou digno. Aquele que não se levanta porque é pecador, mas eu também que me levanto sou pecador. É claro que ele não se levanta porque algumas coisas o impedem gravemente. Talvez eu não tenha essas coisas graves que me impeçam, mas não é porque não tenhas que não sou pecador como ela. Eu não sou digno. São João Crisóstomo, São Paulo se vangloria de suas tribulações, justamente as coisas que demonstram a sua fraqueza. Então Paulo se orgulhava das coisas que revelavam a sua fraqueza. Passar sede, passar frio, passar perigo, revelava quem ele era. Porque não pensa que era fácil passar por tudo isso. Então talvez tudo que Paulo passou, exercitou nele a paciência, exercitou nele a sua personalidade, revelou para os que estavam ao lado suas fraquezas e os seus pecados. Passar frio não é fácil, passar fome não é fácil, passar perigo não é fácil. Então a tudo aquilo revelava as suas fraquezas. Era por isso que ele se orgulhava de tudo isso, porque isso revela quem eu de fato sou. A comodidade não revela quem você é, porque é fácil viver na comodidade. É fácil quando as coisas acontecem tudo como eu quero. É difícil quando eu tenho que enfrentar a adversidade. Amém? No salmo de hoje, nós vimos a palavra. Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 33, versículo 2. Salmo 33, versículo 2. Bendirei continuamente o Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Versículo 3. Glorie-se minha alma no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. O salmo de hoje. Agostinho diz: o que leva uma pessoa a bendizer ao Senhor o tempo todo? Ser humilde. Olha que bonito. O que leva uma pessoa a bendizer o Senhor o tempo todo? Quando ela é humilde. Em que consiste ser humilde? Em não querer ser louvado a si mesmo. Todo aquele que deseja ser louvado em si mesmo é orgulhoso, mas aquele que não tem orgulho é humilde. Aqueles que Paulo estava falando se gloriavam em si mesmos, eram orgulhosos, e Paulo se gloria no Senhor. Amém?
Salmo 33, versículo 4 a versículo 5. Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Procurai o Senhor e ele me atendeu. Procurei o Senhor e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Santo Agostinho: uma coisa é buscar algum favor do Senhor, e outra muito diferente é buscar o próprio Senhor. Busquei o Senhor. Não devemos buscar qualquer coisa exterior de parte do Senhor, mas buscar o próprio Senhor. Ele vos ouvirá e mesmo enquanto estás falando dirá: eis-me aqui. Quando você busca Deus, você deve buscar Deus por causa de Deus e não pelo que Ele pode te dar. Como eu estou pregando nesse acampamento sobre aqueles que foram a Jesus para pedir pão, queriam o que Jesus podia dar para eles e não queriam o próprio Jesus. Porque Jesus fala: vocês não creem em mim, então nós não queremos crer em ti, nós queremos só o pão que você tem para dar para nós. Era isso o evangelho que nós estamos meditando, João capítulo 6. De todos os temores me livrou o Senhor. Diga comigo: de todos os temores me livrou o Senhor. Deus liberta seus santos. Basílio o Grande diz: toda a vida do homem é cheia de aflições. Meu Deus liberta seus santos de suas tribulações. Embora não os deixe sem provações, concede-lhes resistência paciente. Pois a tribulação produz a perseverança, e a perseverança prova a virtude, Romanos 5:3. Aquele que foge da tribulação priva-se de sua virtude. Aquele que foge da provação se priva da virtude. Como ninguém é coroado sem um adversário, também não pode haver prova de virtude sem tribulações. Então ninguém ganha um campeonato se não tiver adversário. Ninguém ganha uma corrida se não tiver quem correr com ela. Sim ou não? Então você imagina uma pessoa sair desembestada e falar: ganhei a corrida. Ganhou de quem? Sem a prova não tem o prêmio. Sem a prova não tem a coroa. E por que Paulo está se alegrando dos seus sofrimentos? Porque ele vê que cada sofrimento está preparando ele para a coroa. E nós vivemos numa geração onde nós queremos o que Deus pode me dar. E sofrimento, eu não quero sofrimento, vai-te para lá. Só que nós não podemos nos esquecer que fugindo do sofrimento eu fujo da prova. E se eu fugir da prova eu não vou ter coroa. Está dando para entender, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: você é católico ou não é? Então católico de verdade, sacode ele e fala: católico de verdade não foge da cruz. Olha bem nos olhinhos dela e fala: não fuja da cruz não. Não fuja da prova. Porque quanto mais provas, maior será a sua cruz. Se são provas dignas do Evangelho, se são provas por causa do Evangelho, amém? Diga: eu não vou ter medo da prova. Vamos para o Evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 23. Mateus capítulo 6, de 19 a 23. Vamos começar pelo versículo 19, Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem,
onde os ladrões furtam e roubam. Santo Agostinho disse: como poderá um coração ser puro enquanto se revolve na lama? Por outro lado, se ele estiver fixado no céu, será puro, pois tudo que é celestial é incontaminado. Algo se torna impuro se é misturado com substância de valor inferior, ainda que esta outra substância não seja vil por sua própria natureza. Por exemplo, o ouro é rebaixado pela prata pura, se for com ela misturado. Quem vale mais, o ouro ou a prata? Se o ouro se mistura com a prata, o ouro perde o seu valor. Do mesmo modo, nossa mente se contamina pelo desejo das coisas terrenas, embora a terra em si mesma seja pura, em sua própria categoria, em sua própria ordem. A terra não é impura, mas se eu fico preso com o coração aqui, eu vou perdendo o valor. Deu para entender, sim ou não? Eu não nasci para ficar preso às coisas deste mundo. Jesus começou a dizer que a maior riqueza não se encontra nessa terra. A maior riqueza você encontra em Deus. A maior riqueza você encontra no céu. Porque aqui você compra, o ladrão rouba. Aqui você compra e logo se acaba. A riqueza do céu, ela não tem ladrão que roube, e não tem nada que faça acabar essa riqueza, essa alegria, esse bem. Compre o melhor celular que você tiver para comprar. Quantos anos ele vai durar? 5, 7 anos? É muito ainda. Compre a melhor casa que você tiver, e daqui uns poucos ela está te dando dor de cabeça, infiltração, é isso e aquilo, telhado, não sei o quê. E o ladrão quer roubar. Compre o melhor carro que tiver para vender zerinho aí. Quantos tempo ele vai durar com lombada, com buraco e com tudo, com tanto tempo de uso? Deus está falando que tudo isso é passageiro. Eu tenho uma riqueza que não pertence a este mundo. Como está escrito no versículo 20: ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consumem nem as traças e nem a ferrugem. Deixa esse carro parado para ver se não enferruja. Enferruja. E os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também estará o teu coração. O que Jesus está pedindo para nós é que nosso coração não esteja nisso. Nós temos, nós usamos enquanto estamos nessa terra, mas o coração não está preso. Santo Agostinho: devemos fixar nosso tesouro e o nosso coração naquilo que há de perdurar para sempre. Então você está entendendo? O que Jesus está falando é que você não pode colocar o seu coração nas coisas do mundo. O que Jesus está dizendo é que você não pode colocar o seu coração nas coisas terrenas. Fixar. Jesus está pedindo para você fixar, para você colocar o seu coração em Deus. Daqui a pouco na missa eu vou dizer: corações ao alto. Corações ao alto. Corações ao alto. Será que é verdade quando a gente fala isso? Ou você já está na missa preocupado com a conta que tem para pagar, com não sei o quê, com o trabalho de amanhã, com o trabalho de segunda-feira? Aí você fala corações ao alto, mas a cabeça está na terra. O coração na verdade está na terra. No Evangelho de hoje, Mateus 6, de 22 a 23, leia aí comigo. O olho é a luz do corpo. Olha que forte isso. Dá uma olhadinha no olho do irmão aí do seu lado. Está falando que o olho é a luz do corpo. Como é que está a luz do corpo dele? Repete comigo, falando para o seu irmão aí: se teu olho é são,
todo o teu corpo será iluminado. Agora, se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Ficou claro? Olha a importância dos olhos. Se teu olho está são, todo o teu corpo está são. Se teu olho está doente, todo o teu corpo está doente. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Santo Agostinho, falando desse evangelho, ele diz: sabemos que todas as nossas obras são puras e agradáveis aos olhos de Deus se são realizadas com um coração indiviso. Isso significa que são praticadas por caridades e com intenção fixa no céu. Diga comigo: intenção fixa no céu. Pois o amor é o cumprimento da lei. Portanto, nesta passagem devemos compreender o olho, Santo Agostinho, como a intenção com que realizamos todas as nossas ações. Deu para entender? Diga comigo: o olho significa a intenção com que eu realizo cada ação. Em outras palavras, você pode alimentar os pobres, como diz a palavra de Deus, mas se a sua intenção ao alimentar os pobres é para você se gloriar, não valeu de nada. A sua intenção, o ato era bom, mas a intenção do seu coração, não. Jesus, em outras palavras, diz: se você jejua só para mostrar para os outros que você está jejuando, o jejum é bom, mas a intenção do teu coração, não. Ah, eu rezo, mas você reza só para mostrar para os outros que você está rezando? Então, rezar é bom, mas a intenção do teu coração não é boa. Eu dou esmola, eu ajudo os mais necessitados, mas a sua intenção é qual? É abater o imposto de renda. Então, a tua intenção não é o pobre pelo pobre, não é por amor ao pobre, não é porque você vê nele o seu irmão, é porque você só quer abater o imposto de renda. É porque você quer aparecer no jornal, porque você deu essa doação, e aí você vai aparecer que a sua empresa, o seu negócio doou. E no fundo, o marketing da sua igreja, da sua empresa cresce quando você doa. A imagem da minha empresa fica boa, mas veja, a sua intenção não é pura. Por isso Jesus falou: o que reza, mas reza no esconderijo do teu quarto, para que ninguém te veja, porque assim o teu Pai que está no céu vai te recompensar um dia. Então o olho aqui é a intenção do coração, está ficando claro? Se tal intenção for pura, Santo Agostinho, se tal intenção for pura e reta, e orientar seu olhar para onde deve, então sem falta todas as nossas obras serão boas. Então, para que uma obra seja boa, não basta que a obra só seja boa, é preciso que a intenção de quem está fazendo a obra boa também seja boa. Se a tua intenção está mesclada, manchada com orgulho, aquela obra boa deixa de ser boa e te contaminou. Porque são realizadas de acordo com essa intenção. Então a intenção conta em tudo, minha gente. Diga comigo: eu preciso ter reta intenção. Então nós já entendemos o que é o olho. E pela expressão todo o corpo, Cristo designou todas aquelas obras que Ele reprova e que nos ordena mortificar. Pois o apóstolo também designa certas obras como os nossos membros. Portanto, escreve Paulo: fazei morrer vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a cobiça e todas as outras coisas semelhantes. O meu corpo é membro do corpo de Cristo, e eu tenho que fazer morrer tudo que contamina o corpo de Cristo em mim. A fornicação, a impureza, o amor ao dinheiro, a cobiça, tudo deve morrer
para que em mim só Cristo resplandeça. Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, que alimentou o meu coração nesta hora. Convido você a ficar de pé neste momento. Vamos cantar Viver para mim é Cristo? Coloque a mão no seu coração. Nós terminamos essa homilia cantando a Jesus, dando a nossa resposta em canção a Jesus. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa eu não conquistarei. Se a minha carreira eu não completar, do que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. E no refrão nós vamos dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Que é impossível, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter, Jesus, é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Ergue teus braços. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu. Só você para terminar. Viver pra mim é Cristo. Vai. Viver pra mim é Cristo. Não há outra questão. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Que nem Paulo lutou, até chegar ao céu. Amém. Faça um instante de silêncio agora no seu coração. Deixa essa palavra penetrar. Obrigado, Jesus.